Você, empreendedores e empreendedoras, quer acelerar o crescimento dos seus negócios? Continue ouvindo a Rádio Empreendedora e descubra as melhores estratégias e histórias de sucesso para você. Siga as nossas redes sociais. Está começando na Rádio Empreendedora, o programa Gotas de Tempo com Estela Aguiar. Olá pessoal, eu sou Estela Aguiar e eu estou muito feliz em fazer parte dessa seleta equipe de comunicadores da Rádio Empreendedora. Uma rádio que tem o propósito de trazer motivação e conhecimento para você empreendedor, para você empreendedora, para que você possa transformar seus sonhos, suas ideias em realizações e em resultado. Eu, assim como a rádio, acredito que cada empreendedor tem o poder de mudar o jogo da sua vida, da vida da sua família e também do nosso país. Estamos aqui para capacitar você nessa jornada. Grandes comunicadores especialistas, cada um na sua área, que com seu conteúdo somado vão trazer muita informação e aprendizado. Hoje, bem no comecinho de 2026, eu venho inaugurar meu programa Gotas de Tempo. Um programa onde vamos falar sobre o nosso bem mais precioso, o tempo. Aquele que, se bem utilizado, nos traz equilíbrio, satisfação e aquilo que nós empreendedores mais buscamos, bons resultados, não é? Mas por que gotas? Porque é a partir do momento em que valorizamos cada minuto, que cuidamos das pequenas ações, das pequenas mudanças de mentalidade, das pequenas disciplinas que precisamos ter no nosso dia a dia, que os grandes resultados acontecem. Meu trabalho semanal com você aqui vai ser te fazer olhar de dentro para fora, para que você tenha domínio e cuidado com o seu próprio tempo. Talvez agora você esteja pensando que isso soa simples demais. Cuidar dos pequenos detalhes fazem a diferença. Sem grandes transformações, sem extensas e complicadas planilhas, sem trabalhar horas e horas por dia? É exatamente aí que mora a profundidade do meu trabalho. Te mostrar como são as pequenas mudanças, mais internas do que externas inclusive, que vão te levar a grandes resultados. Eu vou estar com você todas as segundas-feiras às 7h30 da manhã. E ainda vai ter reprise quartas, 14 e sextas, 16h30. E eu espero muito ter a sua companhia todo o início da semana. Quem sabe isso não pode ser o teu primeiro compromisso da semana. Por isso eu até escolhi esse dia e horário. E se você puder chamar aquele amigo empreendedor para o próximo episódio, eu vou ficar bem feliz. E aposto que ele também. Mas deixa eu me apresentar melhor. Eu sou Estela Aguiar, tenho 56 anos, sou formada como arquiteta, mas exerci por muito pouco tempo. Atualmente eu sou coach, mentora de gestão do tempo, criadora do meu método de gestão do tempo, o Método Ampulheta, uma virada na sua produtividade. Também sou palestrante, treinadora corporativa e sou empresária desde os meus 16 anos. Atuo no mundo artístico, no mundo da dança, como fundadora de uma das mais renomadas escolas de dança de salão de São Paulo. Eu também sou escritora, tenho 2 livros. Um livro sobre liderança e gestão do tempo e um livro sobre dança, logicamente. Bastante coisa, né? E talvez agora você esteja se perguntando, como é que ela dá conta de tudo isso? Minha resposta? Muito estudo sobre gestão do tempo, muito acerto de rota, e é aquilo que eu vou começar a te ensinar hoje. Aproveito para te convidar a me acompanhar no Instagram, o Estela Aguiar Movimenta. Lembra, Estela é com S mudo, 2 L's e ficam 2 A juntos, tá? @Estela Aguiar Movimenta. E lá você vai poder trazer suas dúvidas desse episódio. Tem um post onde eu falo sobre o nosso programa e você pode deixar suas dúvidas e comentários lá. Bem, foi um desafio escolher qual conteúdo eu ia trazer nesse primeiro encontro, essa abertura. E eu decidi começar com aquilo que mais gera perdas de resultado e de qualidade de vida para os meus mentorados,
que é viver apagando incêndios. É isso mesmo. Quando a gente vive na urgência, a gente vive apagando incêndios, perdemos tempo, perdemos resultados, perdemos equilíbrio e com tudo isso perdemos qualidade de vida. Afinal, nós empreendedores não queremos só resultados, a gente quer viver bem também, não é? Se você puder estar com papel e caneta sempre que estiver comigo, fico feliz. Óbvio, talvez você esteja dirigindo nessa hora indo para o trabalho. Aí você pode talvez até ver uma reprise. Vou começar fazendo algumas perguntas, tá? Isso vai ajudar você a se perceber, para ver se você também vive hoje no mundo das urgências. E aí, se puder, vai marcando um xizinho aí de quantas perguntas dessas acontecem com você. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Você costuma se sentir assim? Pergunta 1. Você tem a sensação de que produziu muito, mas ao final do dia não caminhou na direção necessária? Não realizou os seus objetivos de desenvolvimento? Pergunta 2. Você sente o seu cérebro cansado e no fim do dia não consegue pensar em mais nada? Anda ansioso, anda estressado? 3. Não sabe ou não consegue priorizar o que é importante porque sempre surge algo mais urgente? 4. Tem perdido a capacidade de atenção aos detalhes, aumentando erros e aumentando o retrabalho, e no fim das contas está até gastando mais tempo para concluir uma tarefa do que você imaginava? 5. Tem tomado decisões de maneira impulsiva, porque até para escolher você faz na correria, sem pensar muito, sem ser estratégico? 6. Está sem tempo para descanso, lazer e até para a família, trazendo uma sensação de incompletude na sua vida? Me fala, como é que foi para você responder essas perguntas? Se você respondeu sim para 4 ou mais dessas perguntas, eu tenho um diagnóstico. Você tem urgencite aguda. É, lógico que não é um nome técnico, é uma brincadeira. Mas é um nome para te fazer ficar atento a um fato. Você vive apagando incêndios e isso não deve estar te fazendo bem. Mas fica tranquilo, porque com consciência, autoconhecimento, aprendendo boas técnicas e, obviamente, partindo para ação, o caminho da cura é certo. E antes que você me diga que para você funciona fazer tudo em cima da hora, que você até se motiva quando faz assim, ou que você é muito desorganizado para se programar, ou que é muito difícil criar novos hábitos de gestão de tempo, eu quero te dizer, você não está sozinha. Eu mesma era assim antes de começar a estudar sobre gestão de tempo. Eu também vivia apagando incêndios e não conseguia levar a minha carreira na direção que eu queria. Mas hoje, depois de aprender, apanhar um pouquinho nesse aprendizado, mas realmente hoje conseguir realizar aquilo que eu ensino, eu sou muito mais feliz e eu tenho uma vida mais equilibrada e com melhores resultados. Então, me ajuda, vai, abre a sua mente e deixa eu te contar tudo que eu aprendi com os meus grandes mentores, com muito autoconhecimento e também com os meus estudos sobre perfis comportamentais. Esse vai ser um dos temas dos nossos episódios e você vai ver como isso vai fazer muita diferença na sua vida. Bem, então, decidindo que eu vou falar hoje sobre urgências, sobre apagar incêndios, vamos começar conceituando o que é urgente? Na verdade, nós vamos primeiro falar sobre o que não é urgência. Nós vamos falar sobre aquelas coisas que aparecem em cima da hora, desviam a sua atenção do que estava planejado, coisas que são imprevisíveis, inevitáveis, que precisam de ação imediata. Isso não é urgência, isso é emergência. E é muito importante conseguir separar esses dois conceitos. A emergência, sim, é um ladrão de tempo, mas um ladrão de tempo mais difícil de domar. E a gente vai ter um programa só para falar sobre esse tema. Bem, então se isso é emergência, o que é urgência? Urgência é algo que era importante
que ia fazer diferença real na sua vida e na do seu negócio. Mas, presta atenção nessa frase, mas é algo que você não fez em tempo hábil e agora está querendo fazer em tempo recorde. É isso mesmo. Urgência é algo que você não fez em tempo hábil e agora quer fazer em tempo recorde. E por fazer em tempo recorde, você não faz tão bem feito. Você se estressa mais. Você tem menos prazer em fazer, menos qualidade e, com certeza, com tudo isso, você vai ter um pior resultado. Como eu já falei, viver de urgências é uma das maiores dores dos empreendedores. E existem alguns motivos para isso acontecer. No episódio de hoje, nós vamos citar 2 deles. Bem, vamos lá. Vamos começar falando de um companheiro nosso que está sempre na nossa cabeça, mas é um grande sabotador. Ele é um dos principais responsáveis para vivermos nas urgências. E ele é o nosso cérebro. O nosso cérebro é responsável por procrastinar ações importantes, fazendo com que elas virem urgências. E por quê? Porque o nosso cérebro não foi feito para encarar de frente com facilidade as tarefas mais difíceis, que normalmente são aquelas que nos levam ao próximo nível na nossa vida e no nosso trabalho. Por uma herança ancestral, nosso cérebro busca se manter numa zona de conforto e economizar energia. Afinal, a qualquer momento pode aparecer um tigre querendo te caçar, não é? É isso mesmo. Então, o cérebro se poupa de grandes desafios, cria desculpas, evita que você enfrente aquela nova ideia, aquela estratégia que pode fazer toda a diferença no seu negócio. Ele gosta mesmo de uma zona de conforto. E daí surgem pensamentos como: eu ainda não estou pronto, deixa eu estudar um pouco mais, deixa para fazer no fim do dia, quando tem menos interrupções, como se existisse momento na vida do empreendedor que tem pouca interrupção, não é? Bem, talvez agora você esteja reconhecendo esse diálogo interno. E aí o que acontece? Você deixa esse trabalho, esse importante de lado e vai fazer pequenas tarefas. Essas tarefas, elas trazem retorno imediato, uma sensação de resultado. E olha que incrível, até uma descarga de dopamina que te deixa feliz e realizado. E aí você vai querer repetir isso. Você vai querer fazer mais e mais pequenas tarefas só para ter essa descarga de dopamina na sua vida. Então, enquanto você está lá brigando com seu filho porque ele não sai do Instagram, você pode estar repetindo essa sensação, fazendo pequenas tarefas e deixando o importante de lado. Bem, e com isso, você deixa de lado aquilo que te leva ao próximo nível. Aquilo que poderia ser o diferencial em relação ao seu concorrente. Aquela ideia que poderia revolucionar o seu negócio. Será que você faz isso? Para um pouco para pensar. Para quem já acompanha minhas palestras, eu chamo isso do abacaxi da vez. Como assim? Pensa assim. Abacaxi é uma fruta gostosa, não é? Eu, pelo menos, adoro abacaxi docinho, geladinho, mas ele é difícil de descascar, né? Tem espinho, a casca é dura. Então, o importante é mais ou menos assim, é um abacaxi, né? Que não é fácil, não é igual uma banana que você vai lá e descasca facinho. O abacaxi, ele é difícil de descascar, mas ele traz muito prazer quando você consegue saboreá-lo. E assim são as coisas importantes na nossa vida. Não são fáceis de descascar. Não é aquela fruta da molezinha, mas quando você consegue realizar, dá aquela sensação de ter feito importante. Bem, então, já sabendo aí que o nosso cérebro é um sabotador, a gente vai falar agora de um segundo motivo para as urgências invadirem a sua vida. Esse motivo é a falta de planejamento. Nós, empreendedores, nos deparamos com essa palavra o tempo todo.
Afinal de contas, não dá para eu desenvolver um negócio sem planejamento. Então, se eu não tenho no meu raio de visão o que eu preciso fazer de forma detalhada, dividida em ações, em tarefas, entenda aqui que tarefa é aquela coisa bem pequenininha, que cabe em uma linha da sua agenda, com horário definido. Eu sempre brinco que tarefa precisa ser um verbo, né? Fazer cotações, terminar o contrato, algo que você faz com tempo e prazo, né? Horário e prazo definido. Bem, então, se você não tem planejamento, fatalmente o que é importante vai se perder no tempo. Ó, anota aí essa frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. E aí fica uma pergunta importante para você. Hoje, aonde você anota o seu planejamento? Aonde você coloca os seus objetivos, suas metas e as tarefas necessárias para que eles se realizem? Está tudo escrito de maneira específica e detalhada? E tudo isso está distribuído no seu tempo de trabalho, com um cronograma bem direcionado? Não vai me dizer que você guarda tudo isso na cabeça, hein? Mente não é agenda. A gente vai falar sobre isso num outro episódio onde eu chamo de espaço atencional. Mas, por enquanto, entenda. A mente não é para guardar informações. Mente não é papel. Tá? Detalhes, né? Tudo que você pensa em memorizar, você põe no papel. E deixa sua mente livre para memória de trabalho. Guarda esse nome, tá bom? Talvez aqui alguns de vocês já estejam pensando: não, mas no meu caso não dá para planejar tanto assim, minha rotina é diferente, surge coisa o tempo todo, as pessoas me chamam, eu tenho que responder o WhatsApp o dia inteiro, meu negócio pede respostas rápidas. Talvez você esteja se dizendo que até tenta se organizar, mas que a realidade atropela. Que planejar parece bonito na teoria, mas é difícil sustentar no dia a dia. Será? Será que é isso mesmo? Ou pode ser que lá no fundo você esteja com medo de se planejar e mesmo assim não conseguir cumprir? Será que é alguma coisa dessas? Mas acredite, quando a gente planeja e planeja bem, a gente se compromete. E é através desse compromisso real que vem a presença, que vem as escolhas e até vem o aprendizado de delegar e dizer não. Esses dois últimos também vão ser tema aqui dos nossos episódios. Talvez você esteja se dando conta de que apagar incêndios é parte da sua identidade. E talvez você esteja olhando pela primeira vez para isso. E se estiver dando um certo incômodo, tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar e te colocar em movimento. Por falar em movimento, vamos para uma tarefa mão na massa? É isso mesmo, não é só ouvir, é pensar, e se você não estiver dirigindo e puder escrever, então, melhor ainda. Exercício. Anote as 5 últimas urgências que aconteceram nessa tua última semana. Talvez você descubra essas urgências só no dia de hoje. Bem, anotado isso, você vai se fazer algumas perguntas. Essas urgências, elas estavam no meu planejamento prévio ou vieram do nada? Se estavam, tinham data de início e data de conclusão? Lembra, a data de conclusão é a mais importante delas. Eu comecei essa tarefa no prazo certo, mas subestimei o tempo da tarefa? Será que eu fui perfeccionista demais e por isso não consegui concluir? Agora, se eu não iniciei no prazo certo, o que eu estava fazendo no momento que eu deveria estar me dedicando a isso? O que me tirou o foco? Essas respostas podem doer, mas elas trazem clareza e evitam que esses mesmos erros se repitam. Antes de encerrar, eu te deixo um convite simples e eu sei que não vai ser muito confortável.
quando aparecer a sua próxima urgência, entre em contato com ela. Não corra imediatamente para resolver essa tarefa. Para um instante, respira e se pergunte: isso realmente nasceu agora ou foi algo importante que eu adiei? Lembra da frase? Urgente é o que era importante e que você não fez em tempo hábil e agora quer fazer em tempo recorde. Toda urgência carrega uma pista sobre escolhas que não são feitas, decisões que são adiadas ou planejamento que ficaram só na cabeça. Lembra, você não precisa viver apagando incêndios para ser produtivo. Você precisa aprender a escolher aonde colocar o fogo. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso primeiro episódio do Gotas do Tempo. Aqui vai ser um espaço para lembrar que o tempo não se controla. A gente cuida dele. Ao longo da semana, esteja atento. Observe suas escolhas, seu ritmo, suas prioridades. Porque grandes mudanças não começam com grandes decisões. Começam com pequenas escolhas feitas no tempo certo. Eu sou Estela Aguiar e te encontro no próximo episódio de Gotas do Tempo. Aê! Esteja atento e faça escolhas. Te vejo semana que vem. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Gotas de Tempo com Estela Aguiar, aqui na Rádio Empreendedora. Um espaço criado para provocar reflexões, trazer consciência e ajudar você a olhar para o tempo de forma mais estratégica, leve e intencional. Pequenas gotas de conteúdo que fazem grande diferença na rotina, nos negócios e na vida. O programa Gotas de Tempo vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7h30, com reprises na quarta, às 14 horas e na sexta, às 16h30. Siga a Estela Aguiar no Instagram, @Estela Aguiar Movimenta, e acompanhe mais conteúdos que movimentam sua rotina e seus resultados. Continue ouvindo a Rádio Empreendedora. Empreendedorismo em alto e bom som. Siga também nossas redes sociais, @radio.empreendedora. Até o próximo programa. Você, empresário, já parou para pensar se a tecnologia da sua empresa acompanha o seu crescimento? A 58BR é uma integradora de soluções em tecnologia da informação, que entende que cada negócio é único. Por isso, oferece soluções sob medida, de acordo com a sua realidade e o seu orçamento. A 58BR atua com segurança da informação, antivírus avançado, backup, hospedagem de sites, registro de domínio, emissor de nota fiscal eletrônica, sistemas de ERP e PDV. Também oferece computadores e notebooks, suporte técnico presencial e remoto, manutenção, redes, treinamentos e acompanhamento completo em tecnologia. Tecnologia feita para quem empreende de verdade. Acesse 58br.com.br.